E fala também sobre Luiz Henrique, o ex-jogador do Botafogo que está no Zenit, deve ser vendido na metade do ano, caberia no seu time do coração. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, pela 7ª vez consecutiva na final do Paulistão e confirmando a freguesia contra o São Paulo, que reclamou de novo da arbitragem. E fala também do Palmeiras, exigindo multa para que um atleta que está emprestado ao Novo Horizontino possa disputar as finais do Paulista. Por falar no time do interior de São Paulo, deixa eu registrar que o Novo Horizontino esportivamente vai bem, mas tem registrado prejuízo ano após ano. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, isso sem falar das últimas de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo contando que as finais do Paulistão já tem data, horário e locais definidos. Jogos de ida e volta, quarta-feira, 20 horas, na Arena Barueri. Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam no jogo da ida. A volta acontece em Novo Horizonte no domingo, a partir das 20h30. Maior zebra do futebol brasileiro em 2026, o Novo Horizontino é uma SAF que dá prejuízo ano após ano. Maluca essa história, né? Até porque, esportivamente falando, o time vai muito bem. Nas últimas 3 temporadas, a equipe de Novo Horizonte quase subiu da Série B para a Série A, da 2ª para a 1ª divisão do futebol nacional. Foi 5ª colocada em 2023 e em 2024 e chegou para a última rodada de 2025 com chances reais de acesso. Nessa temporada, com uma folha salarial de algo na casa dos R$2 milhões por mês, Novo Horizontino fez a melhor campanha na fase de grupos, eliminou o Santos nas quartas de final e o Corinthians nas semifinais. Agora pega o Palmeiras, podendo decidir em casa porque a campanha do Novo Horizontino no acumulado das rodadas é superior à do Verdão. E aí o que contrasta com esse retorno esportivo é a questão financeira. Novo Horizontino hoje tem uma dívida de algo na casa dos R$111 milhões. Isso é fruto de déficits em todos os últimos anos. Por exemplo, R$22 milhões no prejuízo em 2024, 29 milhões de déficit em 2023, somados a 13 milhões em 2022 e a 14 milhões em 2021. A boa notícia para o torcedor no Novo Horizontino é que o clube se tornou uma SAF e é dono, e tem como donos os representantes da família Biasi. Roberto e Jorge Biasi são os caras que tocam o dia a dia no Novo Horizontino. Família extremamente rica, que mexe com usina de açúcar, agropecuária, energia termoelétrica e até com reprodução de animais. Esse prejuízo anual, que já soma mais de 110 milhões, não causa nenhuma preocupação nos principais acionistas do Novo Horizontino. Já o Palmeiras vai exigir o pagamento da multa rescisória para que o Novo Horizontino utilize Rômulo nas finais do Campeonato Paulista. Esse debate surgiu nas últimas horas porque a equipe do interior de São Paulo gostaria de contar com um jogador que pertence ao Palmeiras e está emprestado para esses 2 jogos decisivos. Leila Pereira falou, não tem problema, pode usar, mas vamos respeitar o que está estabelecido no contrato, multa de R$1 milhão por partida, ou seja, para que o Novo Horizontino use seu camisa 10 e principal jogador do estadual, vai ter de arcar com essa multa de R$2 milhões, R$1 milhão por jogo, obviamente. Vale a lembrança de que na fase de grupos, o Rômulo já ficou de fora do jogo. Entre Palmeiras e Novo Horizontino, na oportunidade, o Novo Horizontino enfiou 4-0 no Palmeiras, mesmo sem seu principal jogador. Há um debate muito grande na cidade de Novo Horizonte sobre o pagamento ou não dessa multa, até porque o Rômulo tem feito enorme diferença. Campeonato Paulista de 8 jogos, 5 gols e 3 assistências. Você, na condição de dono do Novo Horizontino, pagaria R$2 milhões para utilizar o atleta? Vale a lembrança de que a folha salarial do Novo Horizontino hoje gira na casa dos R$2 milhões. Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 gols, 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica.
A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Báltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. E o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista pela 7ª vez consecutiva. Na noite desse domingo venceu o São Paulo por 2-1, chegou a abrir 2-0, levou o gol do 2-1 e se classificou para a decisão. São 11 jogos sem derrota para o grande rival. Palmeiras que terá na decisão o Novo Horizontino, partida de ida na casa do Palmeiras, partida de volta em Novo Horizonte. Jogo de ida na quarta, jogo de volta no domingo. Novo Horizontino joga a segunda e decisiva partida em casa por ter melhor campanha. Palmeiras e Novo Horizontino terminaram a semifinal com 22 pontos cada, mas o saldo de gols do Novo Horizontino é melhor. Importante registrar que nesses 11 jogos sem perder do Palmeiras para o São Paulo são 7 vitórias e 4 empates, sendo 5 vitórias consecutivas. Você deve estar se perguntando, Nicola, onde é que vai ser o jogo de ida na quarta-feira? Houve enorme esforço da Soccer Grass e também da W Torre para que o estádio do Allianz Parque esteja à disposição. Se o jogo do Palmeiras fosse domingo, como mandante, daria para cravar que o Allianz Parque receberia a partida. Definição precisa acontecer nesta segunda-feira, durante reunião no Conselho Técnico da Federação Paulista. E o mais natural é que o jogo seja mantido para a Arena Barueri, tudo para que não se corra risco de acelerar o processo de retorno do Palmeiras a seu estádio sem que o gramado esteja em condições. Não podemos nos esquecer que a presidente Leila Pereira, que arrendou a Arena Barueri, também não vê com maus olhos o fato de jogar uma decisão no estádio dela e não no estádio do Palmeiras. Você acha o Palmeiras quanto favorito diante do Novo Horizontino? De 0 a 100 já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o outro lado do clássico, o São Paulo na bronca com a arbitragem de Daiane Muniz e suas assistentes. Tudo porque o São Paulo, quando perdia por 1-0 no início do segundo tempo, teve um pênalti a seu favor não marcado. Lucas chuta a bola, que bate no braço esquerdo do Gustavo Gomes, o braço estava bem aberto. A Daiane disse que viu o lance, o árbitro de vídeo não a chamou e o jogo continuou. Na sequência, o Palmeiras fez 2-0, gol do Flaco Lopes. E com a vantagem de 2-0, o pênalti marcado pela Daiane, de um braço do Marlon Freitas no rosto do Lucas Ramon, esse pênalti teve pouco efeito, o Caleri até diminuiu a vantagem palmeirense, mas a verdade é que o São Paulo não teve força para buscar o gol do empate. Se o pênalti, na visão do São Paulo, o primeiro do Gustavo Gomes, tivesse sido marcado, 1-1 certamente interferiria no resultado do jogo. Importante registrar que Hernan Crespo, ainda dentro de campo, falava que é sempre assim, que o São Paulo sempre tem problemas de arbitragem quando enfrenta o Palmeiras. Rui Costa, executivo de futebol, e outros jogadores foram no mesmo caminho reclamando dessa dificuldade em ter marcações a seu favor nos confrontos contra o Verdão. Você acha coincidência? Há uma perseguição contra o São Paulo? O Palmeiras tem sido mais beneficiado do que prejudicado nos duelos contra o Tricolor? Use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Everton Cebolinha pode jogar no Palmeiras? Essa informação que repercutiu como uma bomba nas redes sociais agitou a torcedores do Palmeiras e também do Flamengo. Isso porque não é a primeira vez que o Palmeiras mira jogadores do grande rival. Aconteceu com Bruno Henrique, com Pedro e também com Gabigol. Nos outros 3 casos, o Palmeiras não conseguiu avançar nessas contratações. O Pedro acabou ficando mesmo com proposta de 20 milhões de euros. A oferta foi recusada pela diretoria flamenguista. Já Gabigol esperou pelo fim do contrato e acabou se acertando com o Cruzeiro, onde foi receber 3 milhões e meio de reais.
O caso do Bruno Henrique, ele utilizou da proposta do Palmeiras para garantir um aumento salarial e a sua permanência na Gávea. Em relação a Cebolinha, depois da derrota para o Lanús, o atacante deixou bem claro que não fica no Fla para o próximo ano. Isso significa que ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. E o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, já havia sondado em janeiro. E a ideia é que esse pré-contrato seja assinado a partir de 1º de julho para que ele vire reforço do Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2027. Com uma observação importante, se o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica, o Palmeiras pode contratá-lo a custo zero, sem ter de desembolsar qualquer centavo como pagamento para o rubro-negro. A saideira sobre Everton Cebolinha. Temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 1 assistência. O fato de não jogar como titular frequentemente é o que mais o incomoda. E você, torcedor do Palmeiras, gosta do Cebolinha? Acha que ele seria peça importante? Você, rubro-negro, se incomoda com o fato? Já use espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias importante para você que está gostando de ouvir nosso conteúdo, nosso comentário. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado, combinado? Temos aí uma baita informação para você, então um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.